Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje, para a nossa quarta reflexão dentro do tema proposto pela CPAD, Jovens e Adultos, edição especial para o terceiro trimestre de 2020, o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. E já ministramos 3 lições importantes e eu vou deixar aqui o card já para você pegar a playlist e acompanhar cada uma das lições, cada lição complementando a outra lição, e você será ricamente abençoado e edificado através dessas reflexões. Pastor comentarista, pastor Eurico Bergstein, e um tema ministrado há mais de 20 anos atrás, no ano de 1993, terceiro trimestre de 1993, e lição ainda tão atual, de modo que nós estamos aqui ministrando e falando a respeito dela. Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração nós iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto, como de costume. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito que possa iluminar a nossa mente, trazer-nos entendimento e uma boa compreensão através da Tua Palavra. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto, eu gostaria de falar para você que ainda não se inscreveu no Portal Bíblico, o momento é agora. Clique aí, clique neste botão de assinar este conteúdo e você será edificado. No sino, para ativar as notificações, se inscreva, deixa aquele like abençoado, uma ferramenta para nos motivar, para que nós possamos produzir e continuar produzindo mais conteúdos para a sua edificação espiritual. Tenha liberdade para compartilhar este conteúdo no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico. Abençoe quem você ama através de uma bela reflexão bíblica. E hoje nós vamos então fazer a leitura relacionada ao nosso assunto de hoje, que tem o textuário que nos diz: assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6, e o tema específico desta reflexão de hoje, a construção do templo enfrentou oposição. A nossa verdade prática nos diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. E a nossa leitura bíblica, tome posse da sua Bíblia em mãos, ou apenas acompanhe aí na tela do seu smartphone, do seu notebook. Iremos fazer então a leitura da palavra de Deus, e a leitura é um pouco extensa, está toda ela inserida dentro do livro de Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, 11 a 13, versículos 15, 16 e do versículo 21 ao versículo 24. Leiamos então a palavra de Deus. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, dinaístas e afarsaquitas, tarpelitas, afarsitas, arquivistas, babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram: teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar, os seus muros se restaurarem, desta maneira não terá porção alguma desta banda do rio.
Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram a força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Estes foram os textos que vai fundamentar esta nossa reflexão de hoje. Nós estamos falando a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém, da reconstrução do templo de Jerusalém, da reconstrução moral, espiritual como um todo de Judá, especificamente na cidade de Jerusalém. De todos os ataques que virão contrário ao povo de Deus, que agora estavam retornando do cativeiro babilônico e que agora de fato estavam encontrando grande oposição nas terras de Judá. Nós vamos entender que o mesmo Deus que ao longo de toda a história do povo de Israel foi o Deus que proveu livramento, foi o Deus que sempre atuou de forma dinâmica, um Deus atuante em favor do seu povo, permanecerá atuando com braço forte, mão estendida sobre o seu povo para garantir-lhes a sua vitória. E isto é tão maravilhoso porque este mesmo Deus que operou de forma tão preciosa a favor do seu povo Israel é o mesmo Deus que peleja e trabalha em favor da minha vida e em favor da sua vida. O profeta Isaías bem profetiza a respeito deste Deus tão maravilhoso e nos diz que desde a antiguidade, que jamais se viu, que jamais se ouviu de um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Esta reflexão de hoje, ela de fato nos encorajará. No meio das lutas, no meio das adversidades, encontraremos então um meio de nutrir força e seguir adiante no nosso objetivo, que é glorificar o nome de Deus. E esta reflexão nos traz um objetivo específico, e este objetivo é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. E cada ponto refletido aqui desta lição nos apresentam alguns objetivos específicos e nós desejamos no final da reflexão também tê-los atingido. E o primeiro deles é mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Segundo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. E terceiro, explicar a falta de resistência dos judeus e discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Esta é a nossa reflexão de hoje. Estudar um momento especial, um momento histórico, um momento que uma grande virada estava acontecendo no meio do povo de Israel, pois à luz da palavra de Deus nós entendemos, e lendo o profeta Daniel aqui, compreendendo que ao ler o profeta Jeremias, ele compreende de que o tempo do qual o Senhor havia determinado para este cativeiro em Babilônia seriam de 70 anos. E ali nós vamos ver um grande clamor, um momento onde Daniel vai começar a buscar a Deus, a um momento de quebrantamento, há um momento de entrega, há um momento de entender que ainda que nada esteja visível, aparente no mundo físico, mas no mundo espiritual, a oração já começa a mover o coração de Deus e Deus se lembrará do seu povo em Babilônia e Deus vai agora despertar o espírito de Ciro, o grande rei Ciro, e ele vai dar uma ordem para que a casa de Deus fosse novamente reconstruída em Judá, em Jerusalém. Que tema glorioso, que confiança é esta que agora Daniel nutre em seu coração e se põe a clamar, e a resposta ela é imediata. Enquanto nós oramos, a Bíblia nos assevera que a oração de um justo é muito eficaz em seu efeito. Naquele momento em que o povo estava retornando para as terras de Judá,
há uma confusão instaurada, porque alguns povos haviam se estabelecidos naquela terra, mas aquela terra, a herança de Abraão, Isaque e de Jacó, não pode ser usurpada. E o povo iria encontrar sim oposição, mas iriam ver a mão forte do Senhor estendida sobre a vida deles. A primeira coisa que nós observamos é que o altar estava agora reconstruído, fora consolidado sobre a base do altar que havia sido destruído. O culto começou a ter uma cara de culto. As ofertas, as festas, como a festa dos tabernáculos já havia sido celebrada, agora todas as coisas pareciam estar caminhando para o bom e glorioso hábito desta adoração ao Senhor em Israel. Mas ainda havia uma grande dificuldade, por certo, isso trazia grande tristeza ao coração do povo, e talvez essa tristeza era uma motivação, era uma força motriz que agora trazia grande desejo aos corações, tanto de Zorobabel, quanto de Josué, quanto dos demais que haviam retornado do cativeiro, o desejo de reconstruir o templo de Deus, reconstruir a casa de Deus. E esta é a nossa reflexão de hoje, porque esta reconstrução, ela não foi fácil. Esta reconstrução encontrará oposição. Esta oposição, ela vai ser duramente combatida pelos samaritanos, e nós vamos compreender que ainda que a sua oposição aparentemente tenha tido certo êxito, porque esta obra ficou parada por 15 anos, mas o Senhor levantará o seu braço forte e a provisão será dada e o templo será reconstruído e o nome do Senhor será glorificado. Aquela nação, como uma nação santa, uma nação sacerdotal, já estava oferecendo sacrifícios no seu altar reconstruído, mas a necessidade da reconstrução do templo era imperativa e a ordem agora era reconstruir este templo. Veja, a nossa introdução de hoje nos diz: o altar havia sido restaurado. Como reino sacerdotal e povo santo, o povo de Israel deveria oferecer então sacrifícios a Deus. A festa dos tabernáculos também já havia sido celebrada e estava agora o holocausto sendo oferecido de forma contínua e tudo estava fluindo da forma como deveria fluir. E como é bom ver as coisas fluindo da maneira correta, da maneira como agrada a Deus, da maneira como Deus nos instrui. Isso é glorioso. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro babilônico após 70 anos de cativeiro, agora estava fluindo de acordo com aquilo que estava prescrito à lei de Moisés. Somente esperavam agora o momento para iniciar, talvez, aquilo que eles mais desejavam iniciar. Aquilo que mais desejavam e que os seus corações mais nutria esse desejo, que era talvez esse momento mais aguardado, que era justamente iniciar a reedificação do templo de Deus. O ponto central dessa reflexão diz que devemos manter a confiança em Deus, apesar das circunstâncias. E aqui fica o conselho deste portal bíblico: mantenha-se, você deve se manter firme na sua confiança em Deus, apesar das circunstâncias adversas, das forças contrárias que combatem contra a minha vida, contra a sua vida. Mas você não pode ignorar o fato de que você é casa edificada sobre a rocha. O vento pode combater, mas não derruba. A chuva pode combater, mas não derruba. Os ventos podem combater esta casa, mas ela não será derrubada porque ela está estabelecida sobre a rocha. Mantenha-se firme, constante e abundante em Deus, em nome de Jesus. O primeiro ponto desta reflexão traz o subtítulo que diz: os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo grande rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro agora lançaram os alicerces do templo. Em Esdras capítulo 3, nós vamos ler no versículo 10, e eu gostaria de ler este texto para você, que diz:
que quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então, olha que coisa gloriosa, olha o desejo que estava no coração daquela nação, agora pós-cativeiro babilônico, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se já imediatamente, que coisa gloriosa, imediatamente se apresentaram-se os sacerdotes, já estavam paramentados com as suas indumentárias, com trombetas, e com os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Veja, os alicerces haviam sido lançados para a reconstrução, mas os sacerdotes e os levitas já estavam preparados para o seu ofício, para aquilo que eles foram delegados ou instituídos a fazerem. E assim deve ser a igreja do Senhor. A igreja deve estar preparada para desempenhar o seu importante papel nesta sociedade odierna onde nós estamos inseridos. Todos estavam agora se apresentando com alegria, com muita animação, com gozo visível em seus rostos a respeito do trabalho que estavam executando para Deus. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Como eu disse, quando esses alicerces estavam sendo lançados, lá estavam eles, os sacerdotes, os levitas, estavam preparados com saltérios, trombetas, para louvarem ao Senhor. A orquestra estava preparada, aquele que oficia o culto estava também de igual forma preparado, e tudo estava conforme instituído por Davi, grande rei de Israel. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos em alta voz, que este júbilo se ouvia de muito longe. Em Esdras capítulo 3, versículo 12 diz: e cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Que exemplo de adoração fantástica temos aqui dentro deste contexto. E apenas para lembrar, apenas para entendermos o caráter daquele ponto específico da história, não era um momento de facilidades, era um momento que só os fortes poderiam estar preparados para lidar com este momento, momento de adversidade, momento de crise, princípios divinos em tempo de crises, aqui nos é apresentado e nos é ensinado por essa geração. Ainda no meio da dor, cante, ainda no meio da adversidade, louve ao Senhor. E por que louvar o Senhor? Porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. O segundo ponto, a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através do rei da Pérsia, o grande rei Ciro. Em Esdras capítulo 1, você vai ler clara e expressamente o texto dizendo que Deus despertou o espírito de Ciro. E ele então vai dar uma ordem, vai promulgar um édito, fazendo com que o povo de Israel pudesse retornar para as terras de Judá, e especificamente em Jerusalém, e especificamente a ordem dava direito e delegava a autoridade a Zorobabel e aqueles que com ele retornaram para reconstruir o templo ao Deus dos céus. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911, e aqui é muito importante nós falarmos um pouquinho a respeito deste movimento pentecostal, porque quando nós falamos a respeito deste movimento, nós pouco sabemos, ou pouco falamos, e pouco se explica a respeito deste assunto, mas nós temos que lembrar de Louis Franciscan, que também inicia este processo do movimento pentecostal no Brasil, e ele vai pregar a sua mensagem mais para as colônias europeias e principalmente italianas no sul do Brasil. E por que não aqui também lembrar de dois personagens que vão aportar em Belém do Pará em 19 de novembro de 1910.
suecos. Você se lembra deles? Suecos chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren, que agora, oriundos, nesse momento específico das suas vidas, oriundos dos Estados Unidos da América, onde viveram também aquele grande avivamento conhecido da famosa Rua Azusa em Los Angeles, na Califórnia, igreja pastoreada pelo avivalista, pastor afro-americano chamado William Joseph Seymour. E quando eles agora vivem este avivamento nos Estados Unidos da América, eles agora chegam ao Brasil e os seus corações, há uma chama que ardem em seus peitos e não lhes dá descanso. E eles estão preparados, e a partir de 1911, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela é constituída no Brasil e nós vamos ver poder de Deus, operação de sinais, prodígios e muitos outros sinais ocorrendo no seio da igreja brasileira através da operação do Espírito Santo de Deus, mas por intermédio direto pela coragem e pelo trabalho destes homens que nós não podemos ignorar o seu legado para a nossa história como Assembleia de Deus no Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então, nesse avivamento que acontece no Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação de doutrina dentro da Igreja de Deus, que pode ser simbolizado como templo de Deus. A igreja pode ser vista como templo de Deus, e aqui eu e você, como indivíduos também, nós podemos nos apresentar diante de Deus como este templo individual, que em 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ver, capítulo 3, versículo 16, diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A igreja é um mistério que não se pode ser compreendido pelo homem com a sua mente natural. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, e eu quero deixar aqui neste card, clique aqui, né, e você vai ver a playlist que está sendo ministrada em muitas igrejas neste momento para o terceiro trimestre, a revista do segundo trimestre de 2020, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Clique no card e você vai ser abençoado com 13 lições maravilhosas dentro do contexto da Epístola de Paulo aos Efésios, com o tema A Igreja Eleita. Então, escrevendo aos irmãos Efésios, capítulo 5, versículo 32, o apóstolo Paulo diz que grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. Este é um mistério que ao homem natural é impossível compreender. Muito se fala, muito se discute, muito se especula, mas só é apto para entender quem tem uma mente espiritual, dirigida e guiada pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem até mesmo loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E ele o faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Quando nós lemos em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19 até o versículo 22, nós lemos que assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito de Deus. Há este sentimento de gerar, então, em mim e você, esta reverência em relação à igreja enquanto morada de Deus. É aquilo que se depreende de Êxodo capítulo 30, versículo 5, quando o Senhor dá uma ordem para que Moisés removesse as sandálias que ele trazia em seus pés, porque aquele lugar era um lugar santo. A igreja também é um lugar de santidade, para nos apresentar em santidade a este Deus que é santo, e importa que nós também busquemos a Ele em santidade. O Espírito Santo quer
adestrar. A expressão aqui do pastor Eurico Bergsten é um tanto quanto curiosa, adestrar, mas o que ele quer dizer com essa palavra está relacionado à instrução, ao ensino, né, a moldar. Então o Espírito Santo quer moldar a igreja, porque a igreja é um instrumento da ação. Veja, a igreja é um instrumento, não venha a ser, ou quem sabe seja, mas ela é um instrumento de ação de Deus aqui na terra. Efésios capítulo 3, versículo 10, para que agora pela igreja, ou seja, pela igreja, aqui eu posso vê-la como aspecto comunitário, como eu posso vê-la também de forma individual, me identificando como igreja. Aqui está, pois, a minha responsabilidade, que o mundo possa conhecer a multiforme sabedoria de Deus e conhecida também pelos principados e pelas potestades no céu. Esta é a minha responsabilidade e a nossa responsabilidade agora no aspecto coletivo. Deus tem um trabalho específico, reservado e de grande importância para cada um, principalmente no que tange evangelização do mundo. Esta é a nossa responsabilidade e nós não podemos nos furtar a ela. O segundo ponto, os samaritanos opõem-se duramente à construção do templo. Primeiro, entre os moradores da terra estavam agora os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá agora cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar no território de Judá. Esses eram descendentes de uma mistura. Houve uma miscigenação de povos no reino do norte. Lembra-se que ainda no reino do rei Oséias, no reino do norte, quando a Síria, provavelmente por Sargão II, leva o povo cativo para a Síria, a política assíria para o cativeiro era terrível. Ela removia o povo da terra e trazia outros povos também conquistados por eles e estabeleciam estes novos povos nessa terra conquistada. Era algo terrível e esta é uma razão para que houvesse então tal miscigenação no norte, que se gerarão então estes samaritanos e que terá uma confrontação enorme com o povo de Israel, de Judá. E você vai ver lá nos evangelhos, no evangelho de João, quando Jesus vai passar por Samaria, ali em Sicar, e ele vai pregar a mulher samaritana. E ali você vê claramente a expressão que os judeus não se davam com os samaritanos. E há aqui o forte indício desta relação conturbada e do fato de que estes povos agora não se davam, está também relacionada a este contexto que estamos aqui falando. Então, este povo, os samaritanos, que agora são chamados de samaritano porque ocupavam o território de Samaria e agora estavam também ocupando o território de Judá, eles eram descendentes desta mistura de pessoas, né? Pela política da Síria de trazer povos de outras terras, de outras crenças, professando outras fés e que também tinham seus deuses pagãos, que sacrificavam seus filhos a Adrameleque, Moloque e tantos outros demônios, né, as quais os gentios sacrificam. Nós vamos entender então um problema gravíssimo estabelecido agora, e seria uma grande oposição para o povo de Judá que estavam retornando do cativeiro da Babilônia. Veja, então esses indivíduos em 2 Reis capítulo 17, você vê claramente o que acontece. Eu quero ler parte do que está escrito aqui, do versículo 23 ao 24 apenas, para você entender um pouco do que estava acontecendo naquele tempo. Até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje. Até o dia de hoje, uma expressão do autor do livro de 2 Reis. E o rei da Assíria, agora veja, o rei da Assíria trouxe para o território de Israel gente de Babel, gente de Cuta, gente de Ava, gente de Ramate, de Sefarvaim, e fez habitar nessa cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria como herança para eles e habitaram em suas cidades. Veja, a política da Síria era uma política terrível. Então vejam, eram pagãos
e que agora estavam até mesmo sendo ensinados a respeito de Deus de Israel, né? Mas veja, os samaritanos continuavam servindo aos seus deuses, mas, segundo o relato bíblico, essa expressão é um tanto quanto curiosa, eles permaneciam também temendo ao Senhor. Isso é extremamente curioso, porque nós sabemos que nós não podemos servir a dois senhores. E nós sabemos que ali na região de Samaria, na região de Betel, tudo o que acontece ali é sinônimo daquilo que parece, mas não é. Havia culto na região de Samaria que parecia um culto genuíno, mas não era. Haviam sacerdotes oficiando o seu sacerdócio na região de Samaria, mas parecia que eram sacerdotes legítimos, mas não eram. Havia altar com ofertas, com fogo, mas era fogo profano, parecia sagrado, mas não era. Então aqui há um princípio daquilo que parece, mas não é, evidente no contexto do Reino do Norte, na região de Samaria, e é esses indivíduos que parecem, mas não é, que serão grande pedra no sapato de Judá e farão oposição de forma dura, e nós vamos entender daqui a pouquinho as motivações desses embates. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Veja, os samaritanos vão tentar frustrar e de certa forma vão ter êxito por um período de quase 15 anos. Mas veja, uma ordem jamais pode ser, uma pessoa que está em uma patente abaixo, jamais remove, tira a ordem dada por alguém que tem uma patente superior. E quem é que deu ordem para que o povo retornasse? Você pode, na simplicidade, responder, foi Ciro. E tudo bem, se você for avaliar textualmente, você encontra a expressão que Ciro dá a ordem, mas aqui eu quero ir além de Ciro. Eu quero ir àquele que 100 anos antes de Ciro nascer, já profetizava a respeito dele pela boca do profeta Isaías. O que digo de Ciro é o meu pastor e vai fazer o que me apraz. Então a resposta correta é Deus deu a ordem para que este templo fosse construído. Então não seria nenhum outro rei, não seria nenhum outro povo, não seriam os samaritanos que poderiam ter êxito em frustrar este plano de Deus. Jó, ele descreve de forma sapiencial, bem sei que tudo podes, ó meu amado, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, ou em algumas versões, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então veja, a maldade dos samaritanos aqui é evidente, porque eles vão agora se reunirem em concílio, vão agora tentar prejudicar Judá de todas as formas. E qual meio que eles conseguem tentar prejudicar Judá? Fazendo uma carta e enviando esta carta ao rei da Pérsia, agora na ocasião Artaxerxes, contendo acusações falaciosas e mentirosas a respeito dos judeus. É aquilo que se depreende do texto que lemos lá no nosso texto áureo, na nossa leitura bíblica em classe de Esdras capítulo 4, versículo 12 e o versículo 13. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. A obra estava parada. Aquele rei Artaxerxes dá uma ordem para que a construção do templo pare. Veja, então depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, Sisai, os escrivães, então, e os seus companheiros, eles apressadamente vão até Jerusalém e agora contra os judeus vão impedir por uso de força, né? Haverá violência e a construção está parada. Veja, aqueles que estavam cheios de alegria, aqueles que estavam cheios de vigor, agora estão aborrecidos, entristecidos porque a obra parou. Onde está Deus? Porque Deus nos tirou do cativeiro, proveu todas as coisas, tudo parecia fluir a pleno vapor, vento em polpa, e agora está tudo parado. Onde está Deus, querido? E Deus estava observando cada passo e cada etapa da história. Engana-se aquele que acha que Deus está alheio àquilo que está acontecendo nos nossos dias.
Engana-se aquele que acha que Deus está dormindo nesse momento da história. Deus está no controle de todas as coisas. E quando eu digo todas as coisas, eu quero dizer que Ele também está no controle da sua vida. Receba esta palavra, creia nesta palavra, porque naquela ocasião Deus também estava no controle de todas as coisas. E a verdade é que os samaritanos estavam vivendo ali, infiltrados dentro da terra de Judá, e agora querem se opor à reconstrução do templo. Ignoravam que não estavam apenas se opondo aos judeus, mas estavam, acima de tudo, se opondo ao Deus de Israel. Este Deus mesmo, que lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, há um Shema famoso que é narrado que diz: escuta, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Deus iria agir, Deus iria intervir de forma gloriosa, de forma graciosa no meio do seu povo. Terceiro, como se explica a falta de resistência agora por parte dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar aquela construção que já estava sendo iniciada, os alicerces já haviam sido lançados. Então eles deveriam ter se posicionados naquela ocasião, mas esta falta de resistência dos judeus vai nos explicitar algumas questões importantes relacionadas ao caráter de Zorobabel e do próprio sumo sacerdote Josué em questão e que deve ser exemplo para a minha vida e para a sua vida nos dias atuais. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada, como eu disse anteriormente, por uma autoridade inferior. Isso é notório, isso é uma verdade plena e absoluta. A ordem de construir aquele templo tinha sido dada por Deus através de Ciro, a maior autoridade daquela época, que assinara. Ele não deu um papel em branco dizendo vai e resolve as coisas, não. Ele faz o edito, assina, dá a ordem, financia, patrocina todos os custos. Ele estava assegurando uma ordenança que o próprio Deus havia dado a ele quando desperta o seu espírito a respeito dele, a respeito de Deus. Então os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é muito rica em muitos exemplos. Você conhece a história de Israel, você sabe que é uma história riquíssima, onde nós aprendemos, onde nós simplesmente somos ministrados de forma poderosa por parte de Deus. Então vejam muitos exemplos de como Deus ajudou esse povo em tempos difíceis, né? Nós temos dentro do contexto bíblico. A própria vinda dos judeus para Jerusalém é uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Vejamos alguns exemplos históricos dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, você se lembra? Judá foi cercado pelo exército da Síria. É o mesmo exército que já havia levado alguns anos antes o povo do norte cativo, estava agora rodeando as terras de Judá, querendo invadir Jerusalém e levar Judá cativo. Mas veja, nessa hora de perigo, o rei Ezequias vai buscar ao Senhor e ele é ouvido. E veja, naquele mesmo momento uma ordem é dada e a palavra que foi liberada a respeito do rei da Síria está lá em 2 Reis, capítulo 19, versículos 32 a 33, e esse texto é maravilhoso, né? Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade. Pode rodear à vontade, pode cercar à vontade, mas não entrará nessa cidade. Não vai lançar uma única flecha sequer nela, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra esta cidade alguma tranqueira pelo caminho por onde ele vier. Olha que palavra gloriosa. Pelo caminho de onde ele vier, ele voltará, porém não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Naquele momento, naquela noite, 185 mil soldados assírios foram mortos por um anjo do Senhor ferindo o seu arraial. Segundo exemplo, nos dias agora de Josafá, ameaçada agora pelos habitantes da montanha de Seir, pelos moabitas, pelos amonitas,
e agora estão todos convocados a vir lutar contra o rei Josafá. E mais uma vez a intervenção de Deus. Você se lembra de um profeta chamado Jaaziel? Deus vai levantar Jaaziel e vai dizer para todo Judá: escuta, Judá, dai ouvidos à voz do Senhor, ó moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. E o meu coração entra aqui no momento de gozo em Cristo por esta convicção. É a mesma convicção que Deus trabalha e determina esta mesma palavra em favor da minha vida e em favor da sua vida. E a palavra é: nesta peleja não tereis que pelejar. Nesta peleja você não terá que pelejar. Fica de pé, fica firme e você vai ver a salvação que o Senhor tem para com vocês. Não temas, não vos assuste, amanhã sairei ao encontro deles, porque o Senhor está convosco. E o que acontece? Os amonitas começaram a matar os moabitas e os da montanha de Seir, né? E tudo foi desbaratado entre eles mesmos. O nome de Deus é glorificado e a nação de Israel tem o seu livramento desejado. Você deseja, meu Deus, você deseja tal livramento? Se comporte de igual forma e busque ao Senhor. Josafá foi lá para o templo. Ele disse: Senhor, o Senhor falou que aquele que ora aqui, que busca a tua face aqui, o Senhor ouve do céu, perdoa seus pecados, sara a sua terra. Eu preciso de ajuda. Socorre-me. O Senhor prometeu que esta herança, esta terra, ela era perpétua, e o Senhor falou isso para o seu amigo Abraão. Então, Senhor, ajuda aí. E Deus se levanta para suprir as necessidades de Josafá. Os muitos exemplos que nós temos dentro da Bíblia, nós poderíamos falar inúmeros outros, mas o tempo não cabe e o momento exige que prossigamos. O motivo da falta de resistência, então, dos judeus era de ordem espiritual. Não tinha outra alternativa senão de ordem espiritual. Primeiro, Zorobabel. Zorobabel, chefe político do povo judeu, até então estava confiando na sua própria força. Lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, o mesmo Zacarias que vai dar uma palavra de exortação, de encorajamento, dizendo: quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel será uma campina. Este mesmo Zorobabel que ouve este encorajamento, subentende-se à luz de Zacarias 4, 6, que ele estava fiado na sua força, quando Deus fala para ele: não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando as nossas forças então se esgotam, às vezes o Senhor permite os nossos fracassos, porque justamente estamos fiados na nossa força. Então, quando a nossa força se acaba, então nos lembramos de Deus e Deus intervém, mostrando que a sua força é inigualável e ela jamais se extingue. Então, quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir e agora, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo, é onde ele vai depender totalmente de Deus. Josué, o sumo sacerdote, em Zacarias 3:3, veja, Josué estava vestido de vestes sujas diante do anjo. Então veja, o próprio sumo sacerdote, o líder religioso, se Zorobabel era o líder político, aqui estamos diante de Josué, diante de Josué, e ele tem as suas vestes manchadas. Este fato tirou-lhe toda a sua autoridade espiritual. E agora, diante dos problemas causados pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar ajuda do alto, para buscar ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé deve ser guardado. E esta é a instrução de Paulo ao Timóteo, e é a instrução para a minha vida, é a instrução para a sua vida, que nós temos que guardar o mistério da fé em uma pura consciência. 1 Timóteo 3, versículo 9. O líder, aquele que está diante do povo, diante da igreja, não pode perder a sua autoridade espiritual. E esta autoridade, ela é refletida nas suas vestes. As vestes estão limpas ou as vestes estão sujas, né? Temos que manter o óleo sobre a nossa cabeça, que nunca falte este óleo e esta purificação em nossas vestes. O quarto ponto, a reação dos samaritanos quando da reação dos judeus, quando a obra então se cessa. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início
da construção, aquele desejo de vontade árduo, de trabalhar arduamente, e eles trabalhavam de forma com muito entusiasmo, com muita união. O povo tinha ouvido falar do que Deus do céu estava do lado deles, do lado dos judeus. Todo mundo havia dito, todo mundo havia ouvido essa expressão, todo mundo conhecia. Né? As nações diziam, como lá no Salmo 136, né? Grandes coisas fez o Senhor a estes, e é por isso que eles estão alegres. E agora, onde está Deus? Em contrapartida, a alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus agora estavam festejando, celebrando, regozijando-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo dos ímpios é de pouca duração. Grave isso. O gozo dos ímpios é de pouquíssima duração. Lembra-se do gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão? Terminou rapidamente com o maior êxito da vida de Sansão. Você lembra da alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus? Pois é, foi de curta duração, pois ao terceiro dia ele ressuscita e a condição destes sacerdotes estavam apenas agravados. O desânimo dos judeus. Os judeus não tinham voltado do cativeiro para construir o templo. Aliás, os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas agora estavam acomodados. Estavam acomodados de modo que lá em Ageu capítulo 1 você vê o povo, cada um buscando aquilo que lhe era pertinente, aquilo que lhe era aprazível aos seus olhos, ao seu coração, às suas necessidades particulares, enquanto a casa de Deus está deserta. Ageu capítulo 1 vai nos dizer de forma clara, do versículo 2 ao versículo 8. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor será edificada. É o povo que está dizendo, não chegou o tempo ainda. Ao invés de buscarem, de clamarem e fazer com que a obra continuasse, eles estavam acomodados, dizendo, não chegou o tempo ainda, então vamos deixar para lá. Né? Então veio a palavra pelo ministério do profeta Ageu e começa a falar de forma dura, né, para aqueles que estavam habitando em suas casas estucadas e a casa de Deus estava ficando deserta. Ora, aplica o seu coração ao vosso caminho, diz o Senhor dos Exércitos. É por isso que vocês semeiam muito, colhem pouco. Aquele que recebe salário parece que recebe um saco furado. Bebe, mas não sacia sede. Come, mas não se farta. A ordem é subir ao monte, cortar madeira, ou seja, faça a obra acontecer. Tomem uma atitude de coragem, arregassem as mangas. No primeiro templo, os servos de Hirão, de Salomão, cortavam a madeira e eram trazidas em navios, lançadas nas praias de Judá. E os servos de Salomão agora pegavam essa madeira e levavam para construir. Mas a ordem agora não tem essa vida mole não. Arregace as mangas, suba ao monte, pega o machado e vai cortar madeira e vai reconstruir esta casa. E eu vou me alegrar desta casa. E a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Olha a promessa gloriosa de Deus. E farei tremer todas as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E virá o desejado de todas as nações e encherá esta casa de glória. Que promessa gloriosa esta geração ouviu, e foram então encorajados. Outros estavam confiando na sua força, ora estavam abandonando as suas obrigações espirituais e alguns até mesmo estavam apenas agora amedrontados diante daqueles povos da terra. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em coração, pedindo solução para a dificuldade. De modo que o templo pudesse continuar a ser construído. E a pergunta é, qual a sua posição diante desta situação? O meu posicionamento é hoje buscar a Deus. Se tiver que subir ao monte e prover as madeiras, irei subir. Mas a obra não pode parar, ela precisa avançar. Se você ficou até agora, você aprendeu sobre os obstáculos, sobre a oposição dos samaritanos em relação à reconstrução do templo em Jerusalém. Você aprendeu que mesmo em meio à adversidade, Deus levanta profetas para assegurar a bênção que virá sobre o povo.
E se você permanece até agora e ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, né? Se inscreva neste canal, ative o sino das notificações e compartilhe este link. Deixe o seu like abençoado e que Deus possa abençoar a sua vida. Espírito Santo ministra ainda mais poderosamente aos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela motivação que você tem me dado para continuar este trabalho que não é fácil, é árduo, e que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.